Hey servers! Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um Atenda Comigo em Inglês. Hoje eu estou num modelo diferente, né, com um fonezinho de telecomunicações, mas é só em questão de áudio, porque hoje inclusive também é um modelo um pouco mais voltado mais para o class, entendeu? Mais para aula, que eu quero trazer conteúdos muito interessantes. O que eu quero trazer hoje para vocês? Vão ser literalmente frases, verbos que vão acrescentar muito no seu atendimento. Você vai aprender novos verbos, você vai praticar novas frases. Então, eu vou te pedir, inclusive, para você praticar isso comigo, falando alto, participando. Quem assistir tudo vai ter um código no meio do vídeo, em algum momento, onde eu vou passar uma palavra e você vai botar nos comentários e você vai conseguir o material de apoio. Então, fica até o final para você conseguir esse código. Então, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês o material. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você trabalha com atendimento, se você trabalha seja em restaurante de steakhouse, seafood, delivery, assim, whatever, o que for, você não deixe de seguir a gente. Então vamos para a próxima tela. Beleza. Então é aqui que eu queria chegar. Hoje nós vamos aprender esses 10 verbos para atendimento, para facilitar a sua vida, né? Então, o que seria o verbo, né? O verbo são aquelas palavras que conseguem transformar todo um contexto, onde vai ter literalmente a ação que vai envolver tudo, beleza? Basicamente é isso. O verbo é para trazer a ação, vai ser o significado central das frases. Então, eu quero trazer essas frases para você. Então, primeiro de tudo, não deixe de selecionar um ambiente. Se você está vendo, por exemplo, indo para o trabalho, ou se você está num lugar muito cheio, movimentado, assim, reserve esse vídeo para assistir depois, porque é um momento literalmente de estudo. Você sentar, de você ver essas frases junto comigo. Então, vai ser um momento, inclusive, de você explorar mais ativamente. Então, você tem que ter um ambiente onde você esteja tranquilo e seja propício para que você foque 100% nisso, porque o que você foca, o seu cérebro entende que é importante e você acaba tendendo a aprender melhor. Beleza? Então, é isso que eu queria falar. Explore ativamente. Obviamente, as frases que vão ser trazidas para cá são úteis para o seu dia a dia, úteis para o seu atendimento. Então, não deixe de anotar. É importantíssimo que você anote. Tem um caderno, tem uma caneta, então anota tudo que eu falar aqui, os verbos, o significado que você extrair disso. Vai ser importante que você faça essas anotações. Até porque você explorando ativamente também, você vai passar mais informações para o seu cérebro, fazendo a identificação das coisas, conseguindo comparar com algumas outras, criando frases. Então, não deixe de consumir esse material de fato. E aqui, né, no caso, o que eu queria falar também do material de apoio. Como eu falei, vai ter um momento, vou trazer um código. Então, se você ficar até o final, vai receber esse código e vai entender como você pode receber esse material. Eu vou mandar para você o material privadamente, né, exclusivamente para você que pedir esse material nos comentários, como eu botei aqui, beleza? Então, let's practice. Vamos começar, vamos praticar os verbos de fato, o que eu quero trazer para vocês, beleza? Então, o primeiro é o verbo take. Take, então, aqui tem duas formas como vocês podem ver. O verbo take e o verbo took. So, repeat with me. Repete comigo. E speak out loud. Fala alto. O verbo take, e o verbo took. Então, um padrão que existe, né, no idioma é que toda vez que você vê esses dois O aqui, você geralmente vai fazer um som mais de U e vai dar uma esticada. Took. Então, aqui no caso, o verbo no presente, take, e o verbo took. Agora eu vou trazer o significado da palavra take. Alright? Heads up, servers. I need you to listen very carefully. Alright? So, the verb take means to lay hold of, to get possession, to acquire, to receive, to carry, or moving something.
beleza? Então, aqui o verbo está falando basicamente que você pode ter posse, pode adquirir, pode receber, carregar ou mover algo, beleza? Então, aqui nós vamos para o exemplo. O exemplo é o seguinte: I take orders every day. Então, aqui essa primeira parte da frase está dizendo: eu anoto, eu pego, eu tomo notas, no caso, né? Orders significa pedidos. Então, quando você fala take orders, é anotar pedidos, no caso, receber os pedidos dos clientes. Então, eu, take orders, anoto, pego os pedidos every day. Então, toda vez que você vê esse every day, é algo que você faz todo dia. Todo dia. I take orders every day. Porque, no caso, né, isso está relacionado com a sua função dentro do trabalho, né, que para quem trabalha com atendimento no restaurante, então acaba anotando pedidos. Então, I take orders every day. Eu anoto pedidos todo dia. And yesterday, isso aqui ó, é o que está trazendo o significado de tempo, porque o and e, né? Yesterday, que é o ontem. E ontem, yesterday, I took 3 big tables. Aqui está falando que eu peguei, né? Eu adquiri 3 big tables. 3 mesas grandes, né? Então, imagina que você está, no caso, na noite passada, teve bastante movimento, e você pegou 3 mesas grandes, 3 mesas, sei lá, de 15 pessoas. Então, foi esse exemplo. Então, dentro do que eu estou falando aqui, vai ser o exemplo. I took 3 big tables yesterday. Eu peguei 3 mesas grandes ontem. Now you have to write it down. Agora você tem uma missão de você escrever isso, seja nos comentários, seja no papel. Não deixe de anotar, porque é importante que você faça essa exploração ativa. Então, se você quiser praticar o take e o took nos comentários, se sinta à vontade. Se você for escrever, também anote, mas fica até o final para você também pegar o código e conseguir um material complementar para destrinchar com a tradução, inclusive, disso, e você conseguir utilizar também no seu dia a dia. Alright? So, let's move on. Vamos continuar. Então, outro verbo importantíssimo é o verbo want. Want. So, speak out loud. Want, want, want. Então, esse T no final, ele não vai ser pronunciado de uma forma forte. Então, porque às vezes a gente acaba caindo no erro, né, de falar want, want. Mas só que esse som aqui não é o som que vai ser utilizado para falar essa palavra, porque aqui o som do T vai ser muito suavizado. A maioria das palavras que finalizam com T são finalizadas de uma forma suave. Então aqui você vai falar want, want. Às vezes só fazer inclusive o movimento da língua, want, want, want. Então, speak out loud, want, want. Bem leve, beleza? E a forma no passado, wanted ou wanted. Wanted. É mais comum que as pessoas falam wanted do que wanted. Mas vai depender muito da região. Por exemplo, um inglês mais britânico puxa muito mais o T. Então, um inglês americano, né, que é um inglês que eu falo bastante, que é o wanted. Wanted. Vamos trazer aqui o significado. Alright, heads up, servers. I need you to listen very carefully. Então, atenção, servers, atenção, atendentes, eu, assim, preciso que você, assim, escute com atenção. The verb want means that you have a strong desire or wish for something. Então, o verbo want significa uma vontade ou um forte desejo por alguma coisa. Então, você usa o verbo want, que é o verbo querer. Quando você quer alguma coisa, você tem um forte desejo, uma forte vontade, então o verbo want é voltado para isso. Beleza? Então aqui a gente vai ter um exemplo. I always ask what customers want. Eu sempre, always, I always, aqui no caso também uma dica de pronúncia, né? A gente não vamos pronunciar always, porque é uma pronúncia equivocada, né? Então esse O, always, aqui no caso é AL, fica
always ask what customers want. Eu sempre pergunto o que os clientes querem. I always ask what customers want. And yesterday, então lembra que yesterday é o que vai trazer vai contextualizar para a gente conseguir usar o verbo no passado. Então aqui está o exemplo. And yesterday they wanted lemonade. They wanted lemonade. Então aqui é uma forma também de deixar claro que foi ontem. Yesterday they wanted lemonade. Eles, no caso eles queriam limonada. Beleza? So now you have to write it down. Agora você tem que escrever isso tudo. Então, escreva nos comentários, escreva onde quiser no seu caderno, mas de preferência, se quiser interagir, deixa aqui para eu saber que você está entendendo isso. Escreve a palavra, escreva um exemplo que você aprendeu comigo aqui. Beleza? So, let's move on. Bring. Esse aqui é também muito legal. Ó, vou te falar a dica de pronúncia aqui. Ó. O bring, geralmente você vai ver esse i, né? Quando você tem uma palavra menor que vem com i, a gente vai usar o bring. Bring. Fica mais aberto, né? Não fica bring, fica bring. Beleza? Então, aqui você vai falar agora comigo, né? Speak out loud. Fale comigo em voz alta. Bring, bring, bring. Beleza? E o verbo também no passado, inclusive é um verbo irregular, mas é uma questão também onde você pode procurar, mas só que não vai ter necessariamente um padrão para verbos regulares e irregulares. Então, não questione o jogador, questione o jogo, beleza? Não vai ter sempre aquela questão do verbo irregular e regular bem definido. Então, o que seria um verbo regular e um verbo irregular? O verbo irregular são aqueles que o verbo muda completamente. Então, o verbo want, que a gente acabou de ver, você pode ver que ele vai ter um ED no final. Então, ele ficou want, wanted ou wanted. Beleza? Então, isso é um verbo regular. Agora, um verbo irregular é um verbo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nada a ver, tipo, quando ele vai para o passado. Então, o bring é um desses exemplos. Beleza? Então, aqui a dica de pronúncia, so speak out loud with me, fale alto, para que você, inclusive, ouça a sua voz. Aqui, o jeito que você vai pronunciar esse verbo é brought. Brought. É como se existisse simplesmente o BRO e pulasse diretamente para o T. E o T também fica bem suave. Então, brought, brought, brought. Não é brought, é brought. Joga a língua aqui no céu da boca e finaliza. Brought, brought. Bem leve. Beleza? Então, vamos entender o que significa o verbo bring. So, alright, heads up, servers, I need you to listen very carefully. Então, assim, atenção, servers, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Bring means to carry, convey, or take someone or something to a place or person. Aqui está falando que o verbo bring significa carregar, se apoderar, pegar alguém ou alguma coisa para levar a algum lugar ou para uma pessoa. Beleza? Então, agora vou trazer o exemplo para você. I always bring water to the table significa eu, always, eu, sempre. Eu, always, sempre. Bring, trago. Water to the table, água para a mesa. No caso, quando o cliente chega, né? I always bring water. I always bring water to the table. Eu sempre trago água para a mesa. E agora, voltando para entender como usar no passado, a gente vai entender de uma forma mais contextual. And yesterday, e ontem, I brought extra glasses. Eu trouxe copos
extras, beleza? Então aqui, and yesterday I brought extra glasses. Eu trouxe copos extra. Então, lendo tudo, I always bring water to the table and yesterday I brought extra glasses. Então, a tradução total, eu sempre trago água para a mesa e ontem eu trouxe copos extras. So now you have to write it down, seja nos comentários aqui ou anota também no seu caderninho de anotações assim, o que significa e como você pode utilizar o verbo bring ou brought, beleza? Então vamos continuar, vamos dar sequência, vamos para o próximo verbo. Give. Agora vamos para o verbo give, to give, né, no infinitivo, né? Então, aqui é uma dica, no caso, como você vai pronunciar, né? Aqui você vai pronunciar give, give, give. Então, speak out loud, give, give. Ok? Então, o verbo no passado também é um verbo irregular. Esse aqui, como você pode ver, ele não tem aquele padrão de ED, então é um verbo irregular. Então, você fala give, e no verbo no passado fica gave, gave, gave. Alright? So, speak out loud. Gave, gave. Show? So now, let's understand what it means. Vamos entender o que isso significa. Give means to transfer possession of something to someone else. Aqui no caso, né, o verbo give significa transferir posse de alguma coisa para uma outra pessoa. Então agora a gente vai trazer esse exemplo para que fique mais claro na sua cabeça, né, que é o verbo dar. Você vai dar, deixar com alguém. Então o exemplo é: I give recommendations to customers. Eu dou recomendações para os clientes. I give recommendations. Aqui está uma palavra bem tranquila, né? Recommendations. Eu dou recomendações para os clientes. And yesterday. E ontem. Yesterday. Ontem. I gave my best suggestion. My best suggestion. Ontem eu dei a minha melhor sugestão. Beleza? Então aqui eu vou ler a frase toda e vou também traduzir a frase toda. I give recommendation to customers and yesterday I gave my best suggestion. I gave my best suggestion. Eu dou recomendações para os clientes e ontem eu dei a minha melhor sugestão. Beleza? So now you have to write it down, seja no caderno, seja nos comentários. Me deixa saber se você entendeu a diferença do give, do gave. E se você quiser, também anota aqui a frase que você aprendeu para que você consiga reforçar isso, né? Você tem que escrever literalmente para você reforçar o que você aprendeu. Alright? So let's move on. Agora a gente foi para o verbo ask, to ask. E como se você reparou o padrão, aqui você vai conseguir entender que o ask é um verbo regular. Por quê? O verbo regular porque ele simplesmente acrescenta o ed no finalzinho da frase. Então aqui eu vou pronunciar e eu preciso que você speak out loud. Eu preciso que você fale alto junto comigo. Alright? Então o verbo é ask, ask, ask. Esse tem um k no final, né? Não é ask, não, ask, ask, ask. É bem suave. Então, ask, ask. E agora o verbo no passado, você vai falar asked, asked. Você vai dar uma suavizada também no asked, asked. Você não vai falar asked, vai falar asked. Alright? Então, espero que tenha pego essa pronunciazinha. O verbo é bem suave, geralmente, né? É bem tranquilo no finalzinho. Para você falar, não é um negócio forte, onde você fala asked. Vai asked, asked. Beleza? Então, vamos entender o que significa
o verbo ask. So now, heads up, service. I need you to listen very carefully. Então agora preste atenção, service. Eu preciso que você escute com atenção. Alright, the verb ask means to request information and answer or favor from someone. Então aqui o verbo ask significa solicitar informação ou uma resposta ou um favor para alguém. Então isso, né, significa pedir, solicitar. Está voltado para isso, né, para seja uma resposta, um favor para alguém. Então vamos utilizar aqui o exemplo que no caso que a gente trouxe aqui. I ask if customers want water. I ask if customers want water. Eu pergunto, né? Eu questiono também, pode ser. Eu pergunto se if customers, clientes, want water. Eu pergunto se os clientes querem água. Então, lembra aqui também do verbo want, também está sendo utilizado aqui, beleza? Então, só para reforçar. I ask if customers want water. Eu pergunto se os clientes querem água. And yesterday, e ontem, and yesterday I asked every table. E ontem eu perguntei para todas as mesas. Every table, toda a mesa. Every single table, toda a mesa. Literalmente, tipo, cada mesinha lá ele fez esse trabalho de perguntar se eles queriam água. Beleza? Então, lendo tudo, I asked if customers want water. And yesterday I asked every table. Eu pergunto aos clientes se eles querem água. E ontem eu perguntei a toda mesa. Beleza? So now, you have to write it down. You have to write it down. Então, se ficou alguma dúvida em relação à tradução, você volta, escuta, anota e assim explora ativamente esse material para que você aprenda de fato o que eu estou falando aqui. Beleza? E uma coisa que eu quero falar também aqui é que você não deixe de se inscrever no canal para que você cada vez aprenda mais com a gente, consiga entender certos conceitos e principalmente se você trabalha em restaurante, trabalha com atendimento, então tudo isso aqui está sendo direcionado para você. Se você trabalha com atendimento, então você está aprendendo necessariamente tudo que você vai precisar. Beleza? Então aqui vamos para o verbo need. Need. So repeat with me out loud. Speak out loud. Então, fala comigo. Mais uma vez, o padrão que a gente viu no O, a gente vai repetir no E. Que o O, quando a gente viu o O junto, a gente dá uma esticada, né? Então, aqui a gente vai ver o N e E, a gente também vai dar uma esticada, que é o need. A gente fala com ni, do que no alfabeto em inglês, faz o E, ele tem som de I. Então, aqui você vai esticar esse I. Então, é need, need, need. Beleza? E aqui, no caso, ele é um verbo regular. Beleza? Então, para quem está atento aqui, já entendeu que é a questão do verbo regular. Que o need vai ficar needed, needed, needed. Beleza? Então, é uma forma de você pronunciar. Needed, needed. Então, agora, vamos entender o que significa o verbo need. So, guys, heads up, servers, I need you to listen very carefully. Então, atenção, servers, preciso que vocês escutem com muita atenção. The verb need means to be under of necessity of doing or having something. Então, aqui, o verbo, no caso, o verbo need significa estar sob necessidade de fazer algo ou ter alguma coisa. Então, necessariamente, simplesmente o verbo need significa precisar. Beleza? Então, aqui vamos para o exemplo. I ask if customers need anything. Eu pergunto se os clientes precisam de alguma coisa. And yesterday, e ontem, they needed more napkins. Napkins, napkins. Que no caso aqui é guardanapos. I ask if customers. Eu pergunto se clientes, aqui também o verbo ask, que a gente já viu antes. I ask if customers need, precisam de alguma coisa. Anything, need anything. Então, aqui a gente entende que quem precisa de alguma coisa. Mas só que no inglês,
o verbo need ele não vai acompanhar uma preposição. Então, o need já está abarcando tudo isso. Então, need anything, precisa de alguma coisa. And yesterday, e ontem, they needed, they needed more napkins. Eles precisaram de mais guardanapos. Now you have to write it down. Agora vocês têm que escrever isso, seja nos comentários, seja no seu caderno, anote, entenda o conceito, para que você também consiga começar a criar as suas próprias frases. Alright? Então, escreva, anote e veja se você consegue compreender tudo isso. Alright, so let's move on. Se você quiser mais conteúdo, não deixe de seguir a nossa página no Instagram. Então, a nossa página no Instagram vai estar logo abaixo para você conseguir conferir as coisas que eu tenho trazido. Não deixe de seguir a gente. Se você trabalha com atendimento, quer aprender inglês, segue a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo. E, obviamente, não deixe de se inscrever no canal, no YouTube, que é importantíssimo que a gente crie essa comunidade e consiga trazer cada vez mais conteúdo para você que trabalha com atendimento e quer aprender inglês, para você desenvolver cada vez mais o idioma que você quer aprender, não só para atendimento. Agora, imagina você poder desenvolver, praticar tudo isso no seu local de trabalho. Assim, tem pessoas que, inclusive, às vezes pagam intercâmbio, às vezes pagam processos para ter imersão no idioma. Se você tem a oportunidade de falar com clientes estrangeiros nos seus atendimentos, então você tem uma grande oportunidade de aprender inglês. Então aqui eu estou trazendo o material que você precisa para que você consiga construir a sua base. Brick by boring brick, tijolinho por tijolinho, você vai começar a construir tudo isso, beleza? Então a minha missão aqui é te ajudar a você atender esses clientes, não necessariamente só para aumento salarial, para aumento no cargo, ou visibilidade, ou até mesmo destaque na sua empresa. É também para você conseguir construir a sua base para viajar. Já pensou você aprender tudo isso para conseguir viajar? Tá lá nos Estados Unidos ou tá em outro país se comunicando em inglês? Seria um sonho, né? Então, aqui a gente não visa só o micro, a gente visa um macro também, porque existe a possibilidade de você utilizar isso. Então, não deixe de interagir com a gente aqui, se inscreva no canal para que você consiga aprender cada vez mais. Let's move on. Aqui, o verbo agora é o verbo serve. Serve. Então, repita comigo aqui, ó. Aqui tem esse padrãozinho que é o E e o R. E você não vai falar serve, você vai falar, ele fica mais como um serve. Serve. Speak out loud. Serve. Fala alto comigo. Então, fica assim, serve. E esse verbo também é um verbo regular, que vai trazer aquele ED no final. Então, esse verbo regular é assim, served. Ele é bem suave. Então, esse vt é bem suave. Então, fica served. Então, vamos entender o que significa o verbo serve. So, guys, heads up, I need you to listen very carefully. Então, assim, atenção, eu preciso que vocês, assim, escutem com atenção nesse exato momento. So, the verb serve means to put food or drink on a table or provide it to a customer. Então, aqui no caso, o verbo serve significa colocar uma comida na mesa ou providenciar isso para o cliente. Então, é no caso servir, o significado do verbo serve. Serve é servir. Um exemplo aqui é I serve drinks quickly. Eu sirvo bebidas. Aqui no caso drinks não é necessariamente de drinks, né, que a gente compra no bar, né, drinks. I serve drinks quickly. Eu sirvo bebidas rapidamente. And yesterday, e ontem, I served the whole bar section. Eu servi toda a seção do bar, no caso, todo o bar. Quando, no caso, tem aqueles bares, né, que tem aqueles banquinhos que as pessoas pedem diretamente no bar. Então, ele poderia servir drinks, literalmente os cocktails, no caso, os drinks, ou também poderia estar servindo de forma literal, né, servindo as
bebidas. Então aqui, mais uma vez falando de uma forma do total, né? I served drinks quickly and yesterday I served the whole bar section. Então aqui eu sirvo drinks, bebidas, rapidamente, e ontem eu servi toda a sessão, no caso, né? Então eu servi todo o bar. The whole bar section significa todo o bar, né? Section, no caso, é setor, todo o setor do bar, mas toda a área do bar também é aceitável, ok? So now you have to write it down. You have to write it down, guys. Vocês assim têm que escrever isso, tem que anotar para vocês conseguirem memorizar isso, né? Porque agora é o momento, inclusive, né, que quando você aprende essa etapa, por exemplo, você vai codificar isso, né? Eu estou trazendo toda essa informação nova para você, né, que está aprendendo. Então, você agora está fazendo a parte do armazenamento, onde você vai escrever, anotar e fazer, inclusive, comparações com o do seu dia, né? Aqui, se você trabalha no bar, por exemplo, você pode escrever I serve drinks quickly. Então, escreve aí I serve drinks quickly. Ou se você é um cara mais tranquilo, você pode falar I serve drinks slowly. Eu sirvo drinks assim de uma forma mais devagar, sem problema. Então, assim, mas o importante aqui é que você escreva. Então, escreve aqui nos comentários, escreve no caderninho, faça sua anotação, explore isso ativamente para que você consiga começar a aprender de verdade o inglês. Agora, o verbo help. Help, eu acredito que, assim, muitos de vocês já conhecem o verbo help. Mas vamos destrinchar tudo o que tem para falar. Então, speak with me and speak out loud. Fale comigo e fale alto para que você consiga pronunciar isso, né? Porque o inglês, para falar, você precisa literalmente falar. Então é isso, vamos comigo. Help. Help. Joga o som aqui, ó, da garganta, ó. Help. Help. Beleza? E aqui a gente pode ver que o verbo help é o verbo regular. Então a gente vai falar helped. Helped. Beleza? Então, help, helped. Speak out loud. Helped. Beleza? Pegou? Então vamos entender o que significa o verbo help. So, heads up, service, I need you to listen very carefully. Então, assim, atenção, service, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora. The verb help means to give or provide what is necessary to accomplish a task or meet a need. Aqui no caso, o verbo help significa dar, prover o que é necessário para alcançar uma tarefa ou até mesmo, né, você suprir uma necessidade. Então, o verbo help significa ajudar, como a gente destrinchou assim, né, o que significa de um sentido geral, mas o help significa literalmente ajudar. Então, vamos aqui entender isso no exemplo. I help customers choose dishes. Aqui, mais uma vez, aquele padrão, né, que tem o dois O's que vão ficar choose. I help customers. Eu ajudo clientes choose dishes. A escolher pratos, que no caso pratos são refeições, né? A pessoa olha lá, tem as opções, então ele escolhe o prato. O prato não necessariamente o prato literal, né? Porque a pessoa não vai comer o prato. A pessoa escolhe o prato de comida, né? A refeição. I help customers choose dishes. Eu escolho clientes a escolher os pratos. And yesterday, e ontem, I helped many families. E ontem eu ajudei muitas famílias, né? No caso, ele ajudou a fazer, ou eu, a pessoa que está falando, né? No caso I helped many families. Eu ajudei muitas famílias a escolherem os pratos. Beleza? Então, às vezes fazendo sugestões, recomendações. Então, eu ajudei, no caso, né? I helped many people. Eu ajudei muitas pessoas a fazerem o pedido. Então, agora lendo de uma forma geral, I help customers choose dishes. And yesterday, I helped many families. Então, ontem eu ajudo os clientes a escolherem os seus pratos. E ontem, and yesterday, I helped many families. Então, aqui é aquele momento onde você imagina que chega aquelas famílias de fora e você vai fazer o quê? Vai dar um help, né? O que o pessoal fala, né? Vai dar um help para as famílias para conseguirem pedir o prato dishes delas.
And now you have to write it down. Assim, escreve, anota, faz as suas anotações, assim, escreve aqui nos comentários do YouTube, se possível. Não deixe de interagir com a gente. Agora o verbo show, to show. Repete comigo and speak out loud, ok? Fale alto comigo. Show, show, show. Beleza. E agora a gente viu que esse verbo show, ele também é um verbo regular. Ele é um verbo regular. Então você vai ver aqui que vai ficar showed, showed. Você não vai falar showed, vai ficar showed. Esse t no final. Joga a pontinha da língua bem no céu da boca, vai ficar showed, showed. Beleza? Então, vamos entender o que significa o verbo show. So, heads up, servers, I need you to listen very carefully. Então, atenção, galera, atenção, servers. Preciso que vocês prestem muita atenção agora. Alright? So, the verb show means to put or demonstrate for others to see. Então, aqui basicamente você colocar a amostra, né, para que os outros vejam. Então, é literalmente mostrar. Então, entendendo como um verbo é para você mostrar, fazer a demonstração, como a gente viu, para que os outros vejam. Então, dentro do exemplo aqui, você vai ver que I show customers their table. Eu mostro aos clientes a mesa deles. Então, aqui é, por exemplo, uma recepcionista, alguém que chegou para recepcionar as pessoas. Você está lá no seu host stand, né, que é onde você, a pessoa fica disponível para atender os clientes que chegam e levar a mesa. Então, você mostra a mesa logo após. Então, I show customers their table. Eu mostro os clientes a mesa deles. And yesterday, e ontem, and yesterday, I showed many groups. Eu mostrei, no caso, mesas, né? Eu mostrei a muitos grupos, né? Eu mostrei mesas a muitos grupos. Isso fica implícito, né? Mas eu mostrei mesas a muitos grupos. Falando a frase total, I show customers their table. And yesterday I showed many groups. E ontem, assim, eu mostro aos clientes a mesa deles. E ontem eu mostrei a muitos grupos. E ontem eu mostrei mesas a muitos grupos. Beleza? Então, se ficou claro na sua cabeça nesse momento, você vai conseguir fixar isso de uma forma muito mais efetiva quando você fizer o quê? Write it down. Isso mesmo, escrever aqui embaixo. Deixe isso claro na sua cabeça, escrevendo, fazendo as anotações necessárias. Crie frases, use essa frase aqui. Se quiser, dê pausa, escreva, anote, para você conseguir fixar, memorizar, entender, internalizar tudo isso. Então, se quiser, escreve isso também aqui embaixo para ficar claro. E sabe uma coisa que também é muito legal que eu mostro para vocês? É isso mesmo, a senha. A senha é que você fale assim, ó, server. Só escreve isso, server. Escreve no comentário para você conseguir um material complementar. E eu vou te mandar tudo o que foi dito aqui, todos esses 10 verbos, você vai conseguir. Eu vou te mostrar, de verdade, né, no caso, vou te mostrar, eu vou te mandar um material para quem, eu vou mandar um material para quem conseguir, eu vou mandar um material de apoio com todo esse material aqui, com todas as descrições, com todas as traduções, para que você consiga aprender também, revisar depois que finalizar esse vídeo, beleza? Mas o código você tem que falar, então escreve nos comentários server e daí eu mando para você, beleza? Combinado? Então vamos dar sequência, let's move on. Agora vamos para o verbo wait. O wait é o último verbo que a gente vai estar comentando aqui hoje, para que fique, para a gente finalizar esse vídeo e que você consiga internalizar, fazer os estudos. Não deixe de mandar também a palavra-chave para eu conseguir mandar um material de apoio para você, beleza? So now, speak out loud. Então fale comigo em voz alta, né? Vamos pronunciar isso juntos. Então aqui o verbo wait, wait, wait. Você vai falar wait, wait, jogando essa força no T. Vai falar wait, joga a língua para cima e finaliza. I wait, wait. Beleza? E aqui o verbo no passado vai ficar waited, waited ou waited,
que tipo, dependendo da onde você for ouvir isso, você pode ouvir waited, mas aqui você vai ouvir waited, waited. Alright? So, let's discover what it means. Vamos descobrir o que significa. So, heads up, servers, I need you to listen very carefully. Então, atenção, servers, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora. Beleza? The verb wait means to remain in a place or state until a specified event occurs, or until someone arrives. Então, basicamente significa você se manter em algum lugar, um estado, até que um evento específico aconteça, ou até que alguém chegue. Então, o verbo wait significa literalmente esperar, se você não conhecia. Wait significa esperar. Então, vamos para o exemplo que é I wait for customers to decide. Eu espero os clientes se decidirem. And yesterday, e ontem, I waited longer than usual. Então, aqui está, ó. Eu espero pelos clientes decidirem. I wait for customers to decide. And yesterday, e ontem, I waited longer than usual. Eu esperei mais do que o normal. Então, o verbo wait é esperar. Então, waited, ele no caso é um verbo regular. Você vai pegar esse verbo e vai botar no passado. Você simplesmente vai botar o ED, beleza? Waited. Então, é muito importante que você tenha todo esse panorama geral do verbo wait, para que você consiga entender as questões de espera, né? Às vezes, lista de espera, waiting list, ou fila de esperas, waiting line, ou coisas assim, entendeu? And now, you have to write it down. You have to write it down. Vocês têm que escrever nos comentários, ou até mesmo no seu caderno, faça suas anotações para você mostrar que aprendeu esse conteúdo. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, mais uma vez falando, né? Se você gostou desse tipo de material, eu queria te perguntar se vocês querem uma parte 2. Se a explicação ficou clara para você, também deixe nos comentários também se você quiser essa parte 2, beleza? Então, se 1, 2, 3 pessoas botarem parte 2, eu sigo. Caso contrário, eu também penso em outro material para trazer para vocês. Mas caso seja interessante, deixa aí nos comentários, não custa nada botar a parte 2, beleza? Então, muito obrigado por estar aqui comigo, espero ter ajudado. Então, não deixe também de botar a palavra-chave para que você consiga o material de apoio e consiga estudar assim de forma gratuita, né? Sem nenhum tipo de custo adicional, os verbos já listados com traduções, com denominações e orientações para que você consiga aprender cada vez mais. Então, sou grato por você ter estado aqui comigo nesse vídeo e até a próxima!